É Opa, verdade que o emagrecimento ele tá na mente em primeiro lugar? vamos pensar o seguinte: imagina que a gente precisa de duas coisas para realizar algo. A gente precisa ter o conhecimento e a gente precisa executar o conhecimento. E é aí que entra o emagrecimento na mente. É não você ter apenas o conhecimento, mas você ter a capacidade de executar esse conhecimento. No coaching integral, a gente busca trabalhar duas áreas do cérebro, a área racional e a área emocional. Por que isso? Por que trabalhar a área emocional? Vocês sabiam que o que faz a gente agir, a gente ter aquele passo de ação, não é de fato a nossa razão, mas são as nossas emoções? Ah, Na interessante. verdade, a razão ela acaba justificando uma emoção que já tomou aquela decisão de agir. Ah, é muito interessante isso, né? Eu tô lembrando do processo de compra. Porque Sim. primeiro a gente emociona, sei lá, vi um vestido. E aí Uhum. emocionei, já decidi comprar. Aí eu fico, Isso. ah, mas esse vestido, ele é importante. Aham. Porque eu vou para tal lugar e eu preciso de uma roupa nova e não sei o quê. E aí a Uhum. gente tenta usar argumentos racionais para Isso. justificar uma emoção que a gente já sentiu. É basicamente isso, né? Isso, exatamente. E Aham. aí, quando a gente aprende a controlar essas emoções, identificar emoções, entender a si mesmo, a gente passa a ter muito mais recursos para poder agir e fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Uhum. Quantas pessoas, até pessoas que estão assistindo agora esse podcast, já sabiam exatamente o que tinha que fazer para alguma coisa, mas na hora de fazer não fez, não É, vai e não consegue entender. É procrastinação, é preguiça, é medo, fica meio perdido e não sabe por que, que não, realmente não age naquilo que deveria agir. E. é Pode falar. bastante interessante isso, pegando esse gancho, porque uma das coisas que eu Uhum, sempre falo, se você sabe como faz, uhum. mas não faz, na verdade você não sabe, porque você não tá sabendo como executar aquilo que você acha Isso, que sabe, é mais ou menos isso. exatamente, mais ou Aham. menos isso. E como é que isso, o teu trabalho especificamente, ajuda mulheres a conquistar o emagrecimento e chegar no peso que elas desejam? A gente precisa pensar sempre no que nos move. E esse é um passo muito importante nessa questão. Então, vamos pegar um exemplo de uma mulher que ela quer emagrecer. Ela pensa assim: eu quero emagrecer 10 quilos, seria um bom peso para mim, seria legal, me sentiria bem. Mas até que ponto que ela entende essa motivação? Até que ponto ela realmente quer que isso aconteça? Qual é a imagem que ela cria na mente dela? Tem mulheres que às vezes pensam em emagrecer e ao mesmo tempo que ela quer reduzir peso, vem uma imagem negativa, vem imagem de vou ter que fazer dieta, vou ter que fazer isso, vem imagem de dor, e isso acaba eliminando um pouco da motivação dela de fazer aquilo acontecer. E isso acaba afetando o processo de emagrecimento, quando ela realmente sabe que ela precisa fazer, mas não consegue fazer. Entendi. E outras vezes tem traumas, tem coisas que vêm lá da infância que também começam a pegar dentro da mente dela e impede ela de realmente executar. Dá um exemplo de uma coisa que seria da infância, sei lá, da juventude, alguma coisa do passado que trava essa mulher a conseguir emagrecer depois de 50, por exemplo. Olha, tem um fato que é um pouco difícil de falar, mas é necessário. Abusos na infância é algo que pode e muitas vezes leva à obesidade. Mas por quê? Como que isso acontece? Muitas vezes quando a criança é abusada na infância, ela entende que o fato dela ser bonita levou ela ao abuso. Então ela busca de forma inconsciente a tomar ações para ganhar peso, para não se cuidar de diversas formas, para que ela se mantenha longe desse trauma que foi o abuso. E de certa forma ela entende ali que ela engordando o corpo, ela cria uma camada, uma armadura de proteção, Isso, seria isso. exatamente. E outras questões também, rejeição, rejeição na infância, rejeição na adolescência, acaba causando esse tipo de efeito. O efeito de não se cuidar, de não buscar fazer algo para que tenha um corpo melhor. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai criando histórias para justificar isso. Uhum, Um dos princípios que eu gosto de falar bastante nas mentorias é da coerência do cérebro. O uhum, cérebro ele sempre busca coerência. É verdade. muito dolorido para a gente viver e se sentir incoerente. Então, quando a gente tem
a gente não está conseguindo fazer algo, chega um determinado ponto que a gente começa a criar justificativas para isso. Ah, eu não estou conseguindo porque também aconteceu isso na minha vida. Ah, eu não consigo realizar isso daqui porque eu nasci desse jeito, eu sempre fui assim. Você começa a criar historinhas justificativas que elas se fortalecem ao longo do tempo e por isso que, de repente, você nem sabe mais por que que você não consegue fazer as coisas, o que está te impedindo. Interessante. Não, a nossa mente é um negócio que realmente precisa ser estudado, acompanhado e direcionado, né? Sim. Porque eu costumo, como eu tenho esse olhar mais técnico e médico e cientista, eu sempre venho com o argumento da evolução, que a gente tem uma racionalidade que nenhum outro ser vivo na Terra tem. E que muitas vezes a gente desperdiça essa racionalidade, esse benefício que a gente tem agindo só na força da emoção. Mas agir pela emoção não necessariamente é negativo, né? Eu posso usar uma emoção, muitas vezes até negativa, essa experiência do passado e transformar ela numa motivação, num direcionamento, desde que a gente consiga trabalhar focado nessa emoção, né? Com o objetivo que, se eu estiver entendendo direito, é isso que o coach te ajuda, a você ter uma visão do futuro, o que você quer, e traçar um plano até de comportamento e de posicionamento para você chegar até onde você quer chegar, né? Isso. Trabalhando a questão mental / emocional, né? Por isso que é real que o emagrecimento, ele começa na mente, né? Sim, a partir da decisão e tudo mais. Até por isso que você faz parte do nosso programa, porque eu tô aqui com toda a área técnica, racional, de alimentação, mas eu conheço das minhas limitações de conhecimento e de formação também. Então, eu me formei muito bem na parte médica, técnica, mas eu entendo profundamente que se a gente não trabalhar a emoção, a mentalidade, fazer ancoragens muito fortes, você desiste, né? Porque você não tem um porquê, você não tem um motivo, você não se enxerga como deveria se enxergar e acaba se perdendo pelo meio do caminho, né?